Oi, gente. Sou a professora Vilma. Sou professora de arte da Escola Digital para o 9º ano. Vamos hoje fazer uma aula bem legal sobre hip hop. E hoje o estúdio está todo especial, que a gente tem a presença do professor Heleno e da tradutora de Libras, Elaine, aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o hip hop? Vamos pensar um pouco sobre esse movimento tão interessante. E é uma coisa bem presente, né? Na vida de vocês, vocês curtem muito o hip hop. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. E aí a gente tem aí, né, uma imagem mostrando vários movimentos, né, da dança, do hip hop, bem interessante, né? Já para a gente ir entrando no clima. E aí, vamos pensar um pouquinho. Eu coloquei aí 4 malas. Não que o hip hop seja mala, não, muito pelo contrário, não é nada pesado, é bem levinho, bem gostoso. Esses 4 aí é para lembrar vocês que hip hop não é só música, nem dança, é mais que isso. O hip hop é um movimento amplo, tá? Ele aborda, ele tem, né, na sua estrutura 4 elementos, por isso eu coloquei as 4 malas ali. Mas esses 4 elementos eles estão bem integrados e eles são representativos desse movimento. Né? Aí nessa imagem vocês podem ver um pouco desses elementos. Vocês têm aí, né, a dança, que é o break, é a dança mais importante, assim, mais conhecida do hip hop, mas tem outras formas de dança também no hip hop. O grafite, o rap, né, e o que é chamado b-boying, que é essa estética visual do hip hop. O hip hop não é só música, não é só dança, ele tem dentro dele também muito de um estilo de vida, né, de uma visão de mundo, como a gente pode ver nesse slide. Não, aí a gente vê, nesse momento vocês estão vendo, né, um festival de hip hop, né, a alegria, né, as pessoas interagindo, dançando, né, ouvindo música. Então, é uma coisa que tem uma finalidade interessante de socialização. O hip hop ele veio muito nesse sentido, de dar novos significados para os movimentos da periferia. Então, aí vocês veem na tela, né, como eu já tinha dito, o hip hop não é só música e dança, é um movimento, é uma opção estética, né, é uma visão de mundo, é uma forma de olhar a realidade, de olhar o mundo com mais compromisso, né, com mais consciência de quem a gente é, né, aquele grupo que está ali, que curte, que está, né, se relacionando ou vivenciando a estética do hip hop, ele pode, a partir desse movimento, construir uma nova dinâmica, uma nova forma de viver e de encarar os desafios da vida. Então, dentro dos elementos do hip hop, a gente tem o rap. O rap é, digamos assim, a representação musical mais forte do hip hop. Né? É uma música, é uma forma de música, é um estilo musical, já virou também, já se transformou num gênero musical. E ele tem uma característica bem marcante, que é a letra. A palavra rap é uma sigla, que quer dizer Rhythm and Poetry. Quer dizer, ritmo e poesia. Então, ela tem bem marcada a letra, geralmente ela é rimada, né? Ela tem uma métrica própria, os elementos mesmo da poesia. Então, no rap, a poesia, ela vai além da musicalidade, ela vai além do ritmo. O mais importante mesmo do rap é a mensagem, porque ele surgiu como uma das formas do movimento hip hop, né, que, como eu falei para vocês, vai além da música e da dança, que tem um compromisso social de transformação, é a forma que o hip é uma das formas mais fortes do hip hop passar a sua mensagem. Porque através do rap, ele pode dizer, né, o que aquela comunidade, como aquela comunidade está se vendo no mundo, né, está se posicionando diante das injustiças sociais, diante dos problemas próprios das comunidades periféricas, como a violência, a droga, né? Às vezes o abandono do poder público, né? Que muitas vezes relega essas comunidades a segundo plano.
né? Isso acontece em todas as cidades do mundo, não é um mérito, né, de nenhum lugar, né? Infelizmente, isso é típico do capitalismo, né, dessa estrutura perversa do capitalismo que a gente está inserido. Então, as comunidades mais carentes, mais periféricas, elas sempre estão imersas em uma série de problemas sociais, e a violência é geralmente um dos mais fortes e um dos mais difíceis, né, de combater e de mudar, de transformar, digamos assim. Então, a gente vê aqui, a figura do MC, né? O que é o MC? A palavra MC quer dizer, é uma redução de mestre de cerimônia, né? Isso começou nos bailes, né? Onde havia, do movimento hip hop, onde havia sempre aquela figura que ia cantar o rap, que apresentava, né, as pessoas, os dançarinos, que fazia essa ligação, né, dos elementos, daquelas pessoas que estavam presentes ali naquela comunidade, naquele momento. E ele fazia também essa poesia, essa música. Então, por isso ele ganhou esse título de MC, que quer dizer mestre de cerimônias. E aí eu trouxe um exemplo de um rap brasileiro bem conhecido, né, que também está ligado ao funk, é um pouco as duas coisas, que fala um pouco dessa coisa mesmo da favela, de viver na favela, de ser feliz ali, da necessidade de se orgulhar, né, do seu lugar. Isso tem tudo a ver com hip hop, né? A gente vai ver mais adiante um pouquinho que a postura de ostentação é um dos elementos da visão de mundo do hip hop. O segundo elemento do hip hop... Eita, eu me atrapalhei um pouquinho aqui, gente. Só um instantinho que a gente resolve isso já, já. O segundo elemento do hip hop é esse aí. Aí vamos voltar. Deixa aí, eu vou falar um pouquinho sobre o DJing. O DJing é o segundo elemento do hip hop. Na verdade, o hip hop surgiu a partir dessa batida, dessa mistura, né, de ritmos, de vários ritmos, inclusive. Né? O movimento do hip hop ele surgiu num baile, né, que aconteceu lá no Bronx, onde a pessoa que organizava o baile teve essa ideia de trazer vários discos. Na época eles ouviam muito R&B, que é uma música negra americana, né, que veio derivando, a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Então ele trouxe vários aparelhos e tocava essa música ao mesmo tempo. Isso foi um sucesso estrondoso naquele momento, né? A comunidade foi à loucura com aquilo ali, e foi aí que surgiu essa ideia, né, dessa batida, de misturar essas batidas, de criar a música a partir do que já estava feito, de outras musicalidades. E foi quando surgiu essa coisa do movimento disc jockey. Tá? O DJing é um dos elementos fundantes do hip hop. E aí a gente já está vendo, eu passei porque não queria que o vídeo ficasse tocando o tempo todo. Isso faz parte, minha gente, da aula ao vivo, é assim mesmo. Né? A gente tem esses contratempos, e isso só torna a aula mais divertida, mais leve, né? Vamos tocar o barco aí. Então, aí vocês estão vendo o break dance. O break é outro elemento fundante do movimento hip hop, né? Que é a dança. Não existe só o break no hip hop, tá, gente? Existem outras danças. Mas o break, ele é um dos elementos fundantes, porque ele traz em si aquele elemento que eu falei antes, né? Da ostentação. O break é aquela dança onde o dançarino, ele vai fazer dar o seu show, fazer a sua expressão pessoal. Então, no break, é o momento onde eles disputam, é o momento das batalhas, que foi uma coisa forte no hip hop, que influenciou, inclusive, outros movimentos de dança, né? Então, isso é fundamental no movimento hip hop. Eles se juntam naqueles festivais, ou nos bailes, né, na periferia,
E sempre tem aquele momento da disputa, das batalhas de dança. Isso é muito legal, porque isso ajuda no desenvolvimento, né? O break, ele é um dos fortes elementos de ostentação do hip hop, né? A ostentação é um ponto importante dentro do movimento do hip hop, dentro da visão de mundo, dentro da estética do hip hop, né? Essa ostentação, minha gente, não é uma coisa negativa, não. Eles chamam de ostentação a ideia do empoderamento mesmo, do crescimento pessoal, do que eu posso ser, eu sou o cara, né? Eu sou o melhor, eu sou aquele que vai chegar chegando. Então tem muito desse fator, né, que é positivo e que ajuda a desenvolver. Eu sei que a gente na educação questiona muito a coisa da competitividade, né, a competição, mas a competição ela tem um elemento positivo que é justamente esse da evolução, do desenvolvimento. A gente vê isso, por exemplo, a gente viu nas Olimpíadas, né, no esporte. A competição é que faz com que o esporte se desenvolva, com que ele vá, o atleta vá superando, né? Ele não compete só com o adversário, ele compete com ele mesmo, ele quer superar seus próprios limites. E isso acontece no hip hop, no break. Tá? O break se desenvolveu muito em função das competições. E o que é isso, essa dança? O break é uma dança urbana, né? Uma dança de rua, e ela tem aqueles movimentos típicos das danças de rua, né? Uma dança meio, como é que eu diria, marcada pela ruptura, né? Pelo movimento mais, muitas vezes, rígido, que ele demanda uma poética própria, né? Que é bem típica do street dance também, bem parecido, tem uma relação. A diferença é que o breakdance é uma dança mais de solo, né? Eles exploram bastante o espaço, né, horizontal. Então a gente vai ver um pouquinho. Né? Aí tem um pequeno texto. Né? O breaking também é chamado de b-boying, que esse termo ele é usado para muitas coisas no hip hop. Ele também é usado para designar a estética visual, né, do hip hop. Então, ele é parte, né, essa ideia do b-boy é parte dessa cultura. Então, o break é dançado com o funk, ele é dançado com o breakbeat, que é um pouco aquela batida do DJ, né, que é a batida do hip hop, e eles dançam, como eu disse, é uma dança muito de solo e muito competitiva, né, onde os atletas estão ali tentando se superar. Vamos. Aí vocês veem nessa imagem, né, um dançarino de break, né, vocês veem como os movimentos são bem próprios, né, bem marcados desse estilo, né, de dança de rua, né, sempre explorando muito as articulações, explorando, né, o espaço. É bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que mostra, né, essa dança, o break. E vocês estão vendo, né, como o dançarino, ele até parece um atleta, né, de tanto esforço, né, uma dança que demanda muita força, né, muita resistência física, muita flexibilidade. Então, ela explora bastante o corpo, né, do dançarino. É uma dança bem rica, né, de um repertório de movimentos bem interessante. E vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho agora dessa estética que eu tinha falado antes, que é a coisa de como os adeptos, né, do movimento hip hop, como eles se identificam. Né? Então, eles têm a figura do b-boy e da b-girl, o nome é em inglês porque o hip hop é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, mais precisamente no Bronx. Então, é por isso os termos do hip hop são todos em inglês, por conta da sua origem. Então, vocês viram aí, né, que o b-boy é um estilo, é a estética, é a identidade, né, do movimento. Ele é marcado por uma mistura entre o esportivo, o urbano
e os elementos de ostentação. Então, é muito tênis, muito boné, óculos bem coloridos, principalmente óculos escuros, né? E principalmente aqueles colares, aqueles trançilins com medalhões ou não, né? Que isso tudo vai marcar a identidade, né? Vai dar uma característica muito pessoal a cada pessoa que está ali dentro daquela comunidade, né? Vivenciando aquela a coisa mesmo do movimento hip hop, né? Porque ele traz o hip hop não só naquele momento da festa, do baile, não. O hip hop é como um estilo de vida, então ele vivencia isso no seu dia a dia, né? As pessoas que curtem o hip hop, elas vão adquirindo no dia a dia delas, na vida delas, uma forma de vestir, uma forma de agir, a música que ouve, a música que dança, os bailes que frequenta, tudo isso está relacionado. O último, né, mas não menos importante, elemento do hip hop é o grafite, que é, né, a estética visual artística. A gente viu a estética visual, digamos, cotidiana, né, da vida. E essa é a estética artística do hip hop, é o grafite. Então, o grafite, ele extrapolou, né, vocês estão vendo aí o grafiteiro, né, numa espécie de viaduto, fazendo o trabalho dele. Vamos passar aqui um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso aí. Meu Deus, estou meio um pouco enrolada aqui, gente, só um instantinho. Ah, agora. Não. O aparelhinho aqui é muito sensível. Mas vamos lá, a gente chega lá. Pronto. Então, o grafite, né, aí vocês viram a palavra em inglês e em português. Como eu disse, é a manifestação artística visual ligada ao movimento hip hop. Ela surgiu também ali, né, na década de 70, junto com o movimento, né, na cidade de Nova York, e era no início uma arte marginal, como aqui no Brasil também, né? Então, aquelas pessoas que gostavam, que curtiam essa coisa de estar pintando nos muros, fazia isso de forma ilegal, né? De uma forma que não era muito bacana, porque sujava muito a cidade. Não trazia, não contribuía, não trazia um pensamento, não trazia, né, uma ideia, não tinha nenhuma resistência política. Então, o hip hop ele foi cooptando essas pessoas que curtiam pintar a cidade para pensar mais, para mudar essa forma, né, de uma coisa marginal para uma coisa artística, para trazer uma ideia, para colorir mais, para trazer mais elementos, mais repertório visual e trazer um questionamento, trazer uma resistência cultural, mostrar um pouco de como é, né, o conceito estético das comunidades, né, levar isso para toda a cidade. E nesse movimento, o hip hop conseguiu fazer com que o grafite deixasse de ser marginal e passasse a ser arte. Hoje o grafite extrapolou o movimento hip hop, né? O grafite está dentro dos museus, das galerias de arte. Os artistas grafiteiros, né, têm um reconhecimento no universo da arte e além do universo da arte. E o grafite hoje é uma coisa maravilhosa que faz parte, né, que embeleza a nossa cidade, nossas cidades. Né? Vocês estão vendo aí exemplos de grafites belíssimos, né? Um trabalho lindo, que traz questionamentos também, que faz com que a gente pense, né, como é que a vida na periferia, as dificuldades, os desafios, né? Então é muito importante isso. E o grafite, ele foi, né, como eu disse, ele extrapolou, né? Ele hoje faz parte, né? Os artistas grafiteiros são convidados, né, a participar, a pintar, né, grandes edifícios, grandes murais, né, e tornar a cidade um ambiente mais humano, né, menos violento. Então, bora lá, vamos pensar um pouquinho agora sobre a história do hip hop. Eu fiz dessa vez uma mudança na minha estrutura de aula, porque eu sempre coloco a história no início e depois é que eu falo. Dessa vez eu quis mudar, quis fazer diferente, né, para não ficar tudo igual toda a vida. Então, eu fiz um históricozinho. Vocês estão vendo aí uma linha de tempo do hip hop. Na verdade, não é uma linha, eu posso dizer que é uma linha de tempo do hip hop, mas eu quis mostrar como a música americana foi evoluindo até chegar
no hip hop, né? Então a música americana é uma música essencialmente negra, ela veio, né, dessa raiz africana, né, dos afro-americanos. Então começou com o blues, que depois, né, evoluiu para o soul dentro das igrejas. Aí depois surgiu o R&B, ai, meu inglês, beleza. E depois isso evoluiu para o funk, que já era uma música com uma batida bem interessante, uma música também que trazia essa visão de resistência das periferias, né? E depois o funk foi derivando para o rap, por quando o funk, a batida do funk foi acrescida de uma letra mais elaborada, com muita força, ele foi se transformando no rap, que é a música mais emblemática do movimento hip hop. E aí vocês estão vendo imagens do Bronx, que é um bairro de Nova York, que era um bairro operário, que passou por várias modificações, e na década de 70 ele estava muito abandonado, muito degradado, né? Só viviam ali aquelas comunidades de migrantes ilegais muitas vezes, e também a comunidade negra. E a gente sabe como as periferias às vezes são relegadas a segundo plano. Então havia ali naquele lugar, né, muita violência, drogas, né? E aí o movimento hip hop ele veio para transformar, para mudar, né, essa realidade ali do Bronx. Vamos ver um pouquinho como foi que isso aconteceu, né? Falar um pouquinho da história. Então, no dia 12 de novembro, o hip hop é interessante, porque ele tem data marcada, ele começou num determinado dia, né? No dia 12 de novembro de 1973, o DJ Kool Herc, né, que esse é o nome dele de guerra, né, o nome dele é Clive Campbell, tocou na festa de aniversário da irmã dele. Ele fez uma colagem, ele fez aquela coisa do Didin, né, uma colagem de trechos de música instrumental, usando vários aparelhos, tá? E isso fez tanto sucesso, bombou, como vocês dizem, bombou tanto, que ele quis que aquilo... Ele viu que aquilo tinha um potencial de transformação, que como as pessoas que estavam na festa ficaram tão envolvidas com aquela música, com aquela dança, que foi uma festa pacífica. Geralmente as festas de aniversário ali naquele lugar, todas as festas acabavam em briga, em confusão, né? E às vezes até em morte. E como aquela dança fez com que aquela festa fosse incrível, foi uma festa pacífica, todo mundo se divertiu, todo mundo curtiu, sem maiores problemas, e ele viu o potencial daquilo para transformar a realidade daquela comunidade. E aí ele criou uma ONG chamada Zulu Nation, né, que tinha como projeto organizar as atividades recreativas daquela comunidade para que não houvesse, né, tanta violência como geralmente acontecia, tá? Naquele bairro que era chamado de África Bambata, justamente porque havia muitos negros ali, muitos latinos, principalmente jamaicanos, que também são negros, né? Então, o movimento surgiu aí, né? Ele surgiu primeiro com essa coisa do Didin, depois veio o rap, e aí ele foi agregando todos esses elementos, né, que hoje compõem o movimento, que acabou por compor o movimento. Ele foi se organizando ali, né, a partir daquele lugar. Né, esse movimento, essa ONG também criou uma banda, né, de hip hop, e isso foi, gente, um processo. Não foi uma coisa assim, dia 12 de novembro de 1993, já estava tudo estabelecido. Não, ali foi o comecinho, foi o pontapé. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. O hip hop que se desenvolveu ali naquela comunidade, e realmente essa ONG, essa estrutura pôde ajudar as pessoas a mudar de vida e transformar aquele bairro, que hoje nem é mais um bairro tão violento, né? Também chamou a atenção das autoridades para aquele lugar, que pôde fazer, né, uma transição. O hip hop foi importantíssimo. E isso a gente pode pensar um pouquinho, o professor Helena vai falar um pouquinho disso agorinha, né, sobre como a música, a dança pode fazer essa transformação na sociedade. Vamos já encaminhando para a finalização da nossa aula, né? Não é o fim ainda, gente, passei muito rápido. Então, o hip hop no Brasil chegou na década de 80, ele começou na década de 70, chegou em São Paulo, né, com grupos de dança e de música, e depois ele foi agregando outros elementos, e aí, a partir daí,
ele pôde se desenvolver. Eu vou chamar agora, o professor Heleno, ele está aqui, ele vai falar um pouquinho sobre o funk, sobre o rap, sobre como esses movimentos eles podem fazer diferença na sociedade. Então, oi pessoas, primeiramente, Vilma, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente pensar esse movimento por completo, né? Não só a dança, não só a música, não só o grafite, mas o movimento todo em si, enquanto ele pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Se a gente pegar assim para a realidade aqui do nosso país, aqui no Brasil, a gente tem o movimento do funk, aqui em Pernambuco especificamente, né? No Nordeste agora, a gente tem o brega funk, que são movimentos que são originários dessa cultura, né? Que pegam realidades de pessoas de periferias e levam para o mundo, né? A gente hoje em dia tem o funk sendo escutado fora do nosso país, então é a realidade de pessoas que não têm essa oportunidade, muitas vezes, de ir até esses países para mostrar a sua cultura. Então, através desses artistas que saem dessas comunidades, eles conseguem fazer com que a sua realidade seja ouvida, seja conhecida por outras pessoas, né? A gente tem um exemplo claríssimo de uma pessoa que era de comunidade, que era de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, né, e que hoje em dia faz sucesso fora do país, está tocando, está bombada, assim, em primeiro lugar em várias rádios, que é a Anitta. Ela tira até um pouco da desconstrução de muito tempo a gente ter visto, tanto no movimento do hip hop quanto no funk especificamente, dos homens falando das mulheres o tempo inteiro. Então ela traz uma mulher falando de mulher, né? Uma mulher se colocando no mercado, mostrando seu trabalho e abrindo espaço para outras pessoas. Ô Heleno, a gente estava conversando antes, você falando daquela questão que eu trazia, né, que a música periférica, às vezes, ela tem um conteúdo, né, sexual muito forte, muito apelativo, sim, né? Às vezes também conteúdos ligados à violência. E você trouxe uma ideia bem interessante sobre isso. Sim. Você pode falar um pouco Posso. pra gente? É porque, assim, eu estava conversando com Vilma, né, um pouco antes, sobre o que é a realidade, né? Vamos pensar assim. Se uma pessoa, ela mora num lugar que é de classe alta, então, quando ela abre a janela dela de manhã para tomar o seu café, para ver o seu dia, a realidade que ela enxerga é diferente de uma pessoa que mora na periferia. Então, a pessoa que mora na periferia e ela é um artista e ela vai expressar a sua arte, a sua realidade, ela vai colocar aquilo que ela vê. Então, eu não tenho como falar, por exemplo, de como é lindo acordar e ver o mar, se eu acordo e não vejo o mar. Então, como é que eu vou trazer uma realidade que não é a minha? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar fora da caixinha, né? Tipo assim, de pensar que existem outras realidades, de pensar que aquilo, poxa, o que é que essa pessoa está escrevendo? O que é que diz essa letra? Ah, não, mas eu não concordo, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é feio. Mas por que essa pessoa está escrevendo sobre isso, né? Por que ela está dançando sobre isso? O que é que o corpo dela está expressando com aquela dança? Porque a dança, ela é a expressão, é uma forma de falar com o nosso corpo. Então, por que essa pessoa está dançando desse jeito? O que é que essa dança traz? O que é que essa letra traz? Né? Qual é a realidade por trás disso? Então, é muito importante a gente pensar fora da nossa realidade, fora da nossa bolha, né? De dizer assim, não, peraí, tem um contexto aqui. Por que é que essa pessoa está falando sobre isso? Então, de investigar mais e tirar um pouco dessa visão, desse preconceito que muitas pessoas têm, né? Que a gente tem. Então, é se desconstruir. Eu mesma tinha muito, até começar a estudar, né? O hip hop e outras formas de manifestação mais periféricas, e a gente vê assim, agora é muito importante que a gente pense, né, um pouco sobre o conteúdo que às vezes os MCs estão trazendo, né, nas letras do rap. Às vezes a gente canta tão mecanicamente, né, não pensa, não avalia, e também ser crítico, porque às vezes existe, infelizmente, nessas letras, às vezes existe apologia, com né? certeza. A violência, né? Apologia ao crime, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa escutar criticamente. E criticamente, é como eu disse, ao mesmo tempo que a gente precisa refletir sobre a vivência daquela pessoa, a gente tem que entender a problemática que está por trás disso, né? Entender não quer dizer que a gente não problematize e não quer dizer que a gente não tente mudar aquela realidade daquelas pessoas.
Tiago, desculpa, Tiago não, Heleno, muito obrigada, foi muito boa a sua contribuição, quero agradecer a Elaine também, a gente está encerrando a nossa aula, eu espero ter contribuído um pouco com a reflexão sobre o hip hop, que é um movimento tão legal, tão importante. E a gente se vê, gente, na próxima aula. Até lá!